Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias diário. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui, seguimos naquela toada, né? Agosto, pelo jeito, dias de sol, dias frios, passando rápido, né? Assim esperamos. Primeiro eu queria fazer uma correção aqui, também um convite, o grande Friso, grande músico lá do Ceará, acompanho o trabalho dele, cara do Fóssil, enfim, estou devendo a leitura do livro dele, olha aqui pro lado, consigo ver ele ali, ó. Mas o Friso deu um toque que ontem, quando eu comentei sobre o Meteoro é feito por um casal, que já deu a cara, inclusive, né? Eu achava que era uma equipe, que botavam duas pessoas ali para fazer a locução, mas pelo jeito é o próprio casal, como é que chama? Vocês são um casal ou uma dupla, né? Ana e Álvaro, que deram a cara, inclusive, numa entrevista para o Cauê Moura, que o Friso citou no comentário que ele fez. Dá uma olhada no vídeo de ontem que ele fala disso. Valeu, Friso. E, pô, manda tua dica em vídeo aí, cara. Quais são as tuas dicas daí? Esperando. Convocação aí, convite direto. Sexta-feira não tem festa solo. Eu tô pensando nessa festa solo de sexta, porque assim, a última vez que eu toquei 4 horas e até podia tocar mais. Mas eu fico pensando nessa relação de grana, né? Tipo, não propriamente, só vou tocar por dinheiro, mas tipo, você pagaria pra ouvir uma discotecagem que durasse horas? Horas. É isso, eu posso tocar 6 horas, que é o que eu toco normalmente, né? Quando eu faço um desses trabalhos sujos, começa meia-noite, acabam às 6 horas da manhã, assim, normalmente, né? Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, mas isso não é um problema. E aí fica essa questão no ar. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas não pagam, mas fica essa dúvida no ar. Sexta-feira também é dia de quadrinho. Você já sabe aí qual que é o quadrinho que eu vou falar hoje. Não sei se você já ouviu falar. Aqui. Mas sexta-feira também é dia de avisar o que tem no Clube Trabalho Sujo. E o Clube Trabalho Sujo é a newsletter que chega toda sexta-feira para quem colabora financeiramente com o meu trabalho. Queria também agradecer a todo mundo que deu um alô por conta da newsletter que eu mandei na quarta-feira, e muitas pessoas me escreveram, e eu estou querendo abrir esse contato aí mais direto, né, para não ficar só nessa coisa de vocês, né, e saber, não todos vocês, mas tipo, pelo menos ter uma interação mais pessoal, menos massiva, né. Acho que é uma das graças desse exercício que eu tenho feito diariamente aqui desde que a gente começou essa quarentena, que não tem previsão para acabar, né, vamos ser bem céticos nisso. Portanto, toda sexta-feira, quem colabora com o meu trabalho recebe esse e-mail que tem os links para os vídeos que vão estrear na semana seguinte. Eu não vou dizer que dia que estreia o que. Digo primeiro que tem uma ressalva nessa leva de vídeos, que é o DM, meu programa semanal com o Dodô, ficou para o fim de semana. A gente vai de chavar Caetano Veloso, aproveitando que tem a live do Caetano Veloso hoje, né? 7 de agosto, 7/8, completando 78 anos. Guardada a live, eu não sei se vai barrar a da Tulipa, acho que não. Acho que não sei nem se barra do Gil, né? Porque o Gil vocês sabem, né? Gil é meu Deus e nada faltará. Eu amo o Caetano, não tenho o que falar, mas vamos ver, né? Vamos torcer. Acho que vai ser um bom show, né? O primeiro que ele faz aí, de fato, né? Depois que a gente entrou nesse período. E por conta disso, a gente resolveu chavar o Caetano Veloso depois da live, né? Vamos ver se elas nos inspira. E aí a gente, como tem essa flexibilidade, eu não sei se a gente grava no sábado ou no domingo, mas o fato é, em alguma hora no fim de semana, isso vai estar disponível para todo mundo, né? Porque normalmente é o programa que abre no sábado. Mas, né, os outros programas seguem aí sua periodicidade normal. O Cine Ensaio, eu e o André Graciotti falamos sobre Tenet, filme novo do Christopher Nolan, que é um dos principais advogados da volta às salas de cinema. A gente fica se perguntando por quê, né? Parece que ele quer porque quer
lançar o filme esse ano, não dá para o filme sair em 2021. Tá vendo a Disney fazendo um monte de concessão aí, já avisou que o próximo, o live action do Mulan vai direto para o streaming. Possivelmente isso abre uma brecha para alguns filmes da Marvel saírem direto no Disney Plus, né, o canal de streaming dele, ou seja, vai vazar, né? E as pessoas não vão poder assistir na sala de cinema. E o Nolan quer porque quer que esse Tenet, que além de tudo tem um baita mistério sobre o que é o filme, ele já jogou algumas coisas ali nos primeiros teasers e trailers, mas fica um monte de coisa no ar, né? Você vai no IMDb, não tem nem o nome dos personagens, do quem interpreta quem. Tem uma suspeita que tem uma conexão com Inception aí. A gente vai falar disso. Falar um pouco do Nolan também, né? Um cineasta que a gente gosta, mas não tanto, né? É um bom cineasta e a gente comenta um pouco isso. Esse é o Cine Ensaio dessa semana. Depois a gente vai ter o Poli Matias, que eu e a Poli Jobon falamos sobre reclusão e solidão, sobre artistas que preferem ficar na deles, e aí a gente fala de Kubrick, Salinger, Pynchon, Greta Garbo, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan. Ela até pinça um curta do diretor do Parasita que fala sobre isso também, enfim. Tem a minha citação eterna ao Tarkovsky, aquele vídeo que eu vi outro dia e coloquei aqui, mas enfim. Esse é o papo do Polimatias da semana e no final a gente tem, né, na quarta-feira, que é quando abre para todo mundo, o Bom Saber, que é o meu programa semanal de entrevistas, com o Mr. Tata Aeroplano. Um ótimo papo com ele, foi demais. E é isso, esses são os 3 programas, né? Na próxima semana teremos mais um, que é o esquema. Então temos o DM sobre Caetano Veloso, o Cine Ensaio sobre o Tenet, Polimatia sobre arte, cultura, solidão e reclusão e o Bom Saber com o Tata Aeroplano. Todo mundo no final do dia recebe um e-mail desde que colabora comigo. Quer colaborar com o meu trabalho? Quer pagar por isso que você vê todo dia de graça aqui? Podia pagar, né, cara? Isso é um trabalho, né? Eu não tô... Muita gente preocupada comigo porque eu tô... tá na merda de grana. Não tô na merda de grana. Eu tô apertado, realmente, né? Mas não tô... Tipo, fudeu tudo, saca? O lance é que eu consigo fazer esse trabalho, eu acho que eu consigo ganhar por isso. E pedindo aí pra você, eu não tô pedindo pra uma marca bancar isso. Imagina, se tivesse uma marca aqui, eu ter que botar uma luz, eu ter que passar uma maquiagem, pentear o cabelo, saca? Aprovar o roteiro. Não quero nada disso, quero esse papo aqui contigo especificamente, né? Não com vocês, né? Mas com o indivíduo que está aí do outro lado assistindo, às vezes os indivíduos, porque às vezes tem gente que assiste isso em dupla, em casal, em família. Agradeço a audiência sempre e quero ver se eu consigo sobreviver disso, né? Esse é que é o grande desafio, pulo do gato aí. Acho que é uma coisa que o jornalismo não corporativo, né, que nos trouxe para esse abismo que a gente está enfurnado hoje, né? Estamos esperando o meia-culpa da imprensa brasileira, que não vai vir, né, tão cedo. Preciso passar 50 anos, né, tipo aquele editorial do Globo. Mas, né, quem não é a imprensa corporativa está entendendo que dá para ter outras formas de financiamento e outras formas de fazer jornalismo, que é isso que eu tenho feito aqui, diariamente. Vou chamar meu convidado de hoje, grande Levino, que puxou aí uma das dicas, veio de um papo que a gente teve. Eu falei, cara, faz isso e aproveita e dá a dica. E aí ele dá umas dicas demais. Fala aí, seu Levino. Pera, aquele momento agora. Opa, tudo bem? Pera. Agora vai. Opa, tudo bem? Vou me atrever a dar umas dicas aqui pro pessoal, para você. Agora vai. Não tenho nada novo, um movimento que aconteceu comigo nessa quarentena foi meio... Foi. Opa, tudo bem? Vou me atrever a dar umas dicas aqui pro pessoal, para você. Não tenho nada novo, um movimento que aconteceu comigo nessa quarentena foi meio que de revisitar as coisas, reler, reouvir, rever as coisas, redescobrir essas coisas, o que me pegava ali, reflexões que eu tinha esquecido. Acho que se aplica muito, por exemplo, aos livros que eu vou falar, que são 2. Acho que vamos começar já.
O primeiro livro é o Ashma em Jerusalém, da Hannah Arendt, um relato sobre a banalidade do mal, um livro bastante conhecido, um livro clássico, mas que é isso, a memória do que tinha me tocado tinha ficado na época da faculdade, e reler agora teve um papel muito mais crucial no meu entendimento do mundo que a gente vive. É um livro que é muito angustiante de ler, é muito pesado, sobretudo à medida que a gente vai percebendo as dinâmicas políticas dos anos 30, de toda aquela radicalização na Alemanha, se repetirem na nossa vida hoje. Tem página que você lê e pergunta, pô, gente, eu vi isso aqui acontecer há alguns dias, né? E isso é muito angustiante, para dar uma perspectiva um pouco sombria para o futuro. Tentar calibrar com outro que não é exatamente leve, mas que é um livro mais esperançoso e que é um livro que é o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Demais. E que, putz, foi muito bom me apaixonar de novo pelo Darcy, foi muito bom revisitar seu estilo, seu conhecimento, a paixão que ele tem pelo Brasil, o modo como ele conta a nossa história num tom, apesar de não esconder nenhuma arbitrariedade, nenhuma violência em que a gente foi fundado, mas um tom também esperançoso. Então acho que vale. Porra, tem que ler Darcy Ribeiro, porra. A gente tá tem muita produção política acontecendo agora no presente e vindo de fora, muito autor europeu, americano, e aí relendo o Darcy, eu falei, não, tem que parar e reler o Darcy, eu leio o Darcy agora. A gente precisa muito ter uma compreensão mais aprofundada da gente por esse viés mais progressista que contempla esse passado todo. Eu acho que o Darcy é o melhor caminho. Agora eu vou dar uma dica de som que também meio que cumpriu esse movimento de revisitar coisas e tal. Eu vou falar do Naná Vasconcelos. No começo da quarentena me deu vontade de ouvir o Minha Loa, que é um disco que eu assisti o lançamento quando o Naná voltou para o Brasil. Morava no Nordeste, vi bastante show dele em Natal, em João Pessoa, em Recife. Me deu muita saudade de ouvir esse disco. E reouvindo esse disco, eu acabei mergulhando na carreira do Naná e redescobrindo coisas que eu sabia, mas eu não tinha me dado conta ainda do tamanho disso, da importância disso, que é a carreira que o Naná constrói junto a alguns dos maiores nomes da história do jazz e da música experimental. A partir de 1970, quando ele vai para Paris e grava com o Gato Barbieri, que naquela época já era uma ponta de lança do free jazz na Europa, né, fazendo esse trânsito Europa, Estados Unidos, América Latina, e é onde ele grava o primeiro disco, África Deus, e a partir daí o Naná, montei uma playlist que está no Spotify que chama Olinda Olimpo, e a partir dessa chegada do Naná em Paris, ele abre um veio com a sua voz e com o seu berimbau, e é uma revolução no som de uma parte do jazz europeu, uma parte muito importante do jazz europeu. E também, logo depois, já mais para o começo dos anos 70, uma parte, também fim dos anos 70, começo dos anos 80, ele muda a rota europeia e abre uma filiação com nomes do jazz americano que revolucionaram o jazz americano no século XX. Se você pensar quem era a banda do Ornette Coleman na gravação de The Shaper, o Charlie Hayden, o Jack Jonetti, o Don Cherry. O Don Cherry teve uma banda com o Naná que chamava Codona. O Jack Jonetti tem uma música para o Naná que chama Prelúdio para o Naná, se apresentou inúmeras vezes, inclusive em Montreux, na Suíça, em Berlim, em vários festivais durante a década de 70 e 80. Você tem no jazz europeu a entrada do Naná mudando completamente a sonoridade de jazzistas como o Ian Gerberk, como o Abercrombie, como, enfim, uma infinidade como o Pat Metheny, voltando para os americanos, de como o som dele é marcante. Então eu vejo o Naná não como uma participação especial, uma coisa lateral ali. Cada vez que o Naná se filia a um artista, uma banda, um grupo, ele começa a pairar sobre aquilo e traz os seus elementos muito pesadamente para a sonoridade daquela banda. Então acho que a playlist é um breve panorama, porque o streaming, enfim, não tem todo o material que ele produziu, tem muita coisa de selo independente que não está no streaming, mas você acaba achando no YouTube, onde eu também fiz uma lista que também chama Olinda Olimpo, que tem alguns vídeos de shows do Naná no exterior com alguns desses nomes. Então você tem lá o Naná tocando com o Pat Metheny na Áustria, tem tocando com Jack Jonetti na Suíça, e todos esses músicos, isso é perceptível como eles rendem tributo ao Naná,
como eles estão ali em estado de graça, tendo o Naná e aquela sonoridade na sua banda. Então, muda em que medida? Muda na medida em que você pega um músico finlandês como o Jan Garbarek e um cara que sempre tinha gravado em esquema de trio, sax, baixo, bateria, uma hora inclui um berimbau e uma voz. E a partir daí vira outra coisa. Muda quando o Gato Barbieri grava Bahia em Paris com o Naná tocando berimbau, né, abrindo a música. Muda, enfim, a carreira de todos eles. Você pega discos como o On, do Don Cherry, que é um disco mais de spiritual jazz, você tem uma faixa que é o Naná solando o seu berimbau. Enfim, ele conseguiu introduzir esse elemento muito precário, muito minimalista, muito ancestral numa música e a ponto de torná-lo universal e muito mais grandiosa. Deu isso, ele dá grandiosidade ao berimbau e à música que o berimbau está ali acompanhando. Acho que o Naná não está sozinho nessa influência que o Brasil espalhou via percussão e bateria na música internacional. A gente tem uma lista enorme de músicos, Dom Romão, Portinho, o Oscar, enfim, a lista de músicos, bateristas e percussionistas brasileiros, o Massalzinho, que foram para os Estados Unidos e fizeram história, alguns estão lá até hoje. Mas eu acho que o diferencial do Naná é ter se assimilado menos ao ambiente, ao contexto. Ele tem... como ele conseguiu manter uma voz autoral dentro da obra dessas pessoas que já tinham uma marca muito autoral na sua música. Então é isso. Eu estou recomendando Darcy Ribeiro, Hannah Arendt e Naná Vasconcelos. Espero que vocês releiam, reouçam, revejam as coisas. E muito obrigado pela liberdade aí. Aproveitar enquanto temos, né? Grande Levino, grandes dicas. Levino, para quem não sabe, é o dono do Jesuíno Brilhante, um restaurante aqui em São Paulo dedicado à culinária potiguar do Rio Grande do Norte, né? Caso você não saiba, recomendo super. Tá ali sobrevivendo na guerrilha. Dá um alô lá, dá uma sacada que ponta firme, além de ser, né, essa figuraça. A gente estava conversando sobre isso, né, e aí falando não só sobre essa coisa da influência dos bateristas, né, enfim, Paulinho da Costa, Dom Romão, né, os bateristas brasileiros que conseguiram se firmar no exterior, e também quando ele vem com toda essa defesa do Naná, ele falou, vou fazer uma playlist. Eu falei, não só fazer uma playlist, como me explica isso na dica que você está me devendo aí do Climatiza. Ele falou, porra, é isso, vou gravar agora. Dito e feito. Aí as duas listas, tanto do Spotify quanto do YouTube, estão aqui na descrição. E a gente estava comentando, eu achei que ele fosse falar disso também, né? Porque o Naná é super importante também para um dado momento da música brasileira em que, quando ele volta para o Brasil no final dos anos 90 e saca a movimentação que está rolando ali pós Chico Sainz, né? Com a história do Mangue Beat, né? Toda a coisa da uma nova geração redescobrindo aí as raízes pernambucanas e tal, e o cara aparece como farol, né? Ele surge ali de um jeito que ele mexe com todo mundo, ele começa tanto no bastidor quanto no palco, saca colaborações e, tipo, ele é instrumental aí na consolidação desse resgate da cultura pernambucana. Então, se hoje vai para o Recife e tem maracatu na rua, o povo está preocupado com de onde veio aquele tipo de som e sabe a diferença entre diferentes gêneros musicais, a culpa sim é do Chico Sainz, de toda a movimentação no começo dos anos 90, daquela galera toda do Mangue Beat, mas o seu Naná também tem uma importância crucial nessa hora, né? Que cara, né? E fora isso, né? Tocando um instrumento que para muita gente é um fio de cabelo, né? O cara chega lá e faz maravilhas do que faz, né? É impressionante. Outra coisa que eu ia lembrar, esse domingo agora vamos ter encontro com videoconferência, e aí quem quiser participar da lista de e-mail também vai ter que ir na videoconferência, senão não participa. Aliás, a primeira coisa da videoconferência é justamente as apresentações dos novatos. Então, se você quer
entrar nesse papo, a primeira coisa é justamente comenta aí, fala um pouco sobre você e o que você está esperando desse encontro. Manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, e diz, quero participar, que eu mando o link um pouco antes do evento começar. 8 da noite, certo? Domingo às 8. O papo vai até umas 9, 9 e meia, flui bem, um monte de gente legal, Brasil inteiro. Tá sendo massa, dá um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, que eu te aviso domingo, te dou o caminho das pedras e tem uma surpresa aí, domingo eu conto qual é essa surpresa. Vou falar de quadrinho, né, porque olha o tempo aí, já estou estourando. Já ouviram falar desse? O quinto Beatles saiu no Brasil pela Aleph. A Aleph é a editora que eu comentei outro dia que tem republicado. Não, passa logo. Tem publicado quase tudo de ficção científica no Brasil e ela mesmo, com essas publicações, acabou mexendo no mercado editorial a ponto da gente ter hoje as principais obras de ficção científica nas prateleiras das livrarias hoje, pelo menos em catálogo. E a Aleph publicou esse quadrinho, que é a história do Brian Epstein, né? Quinto Beatle, Brian Epstein Story. É escrito pelo Vivek J. Tiwari e desenhado, colorido e pintado, né? Ele é todo aquarelado pelo Andrew C. Robinson, com a participação do Kyle Baker. É um quadrinho maravilhoso, mas antes de eu mostrar o resultado visual, contar um pouco da importância. Por que esse quadrinho é importante? Não só por conta da sua arte em si, mas também por contar a história do Brian Epstein, né? Muita gente só sabe que o Brian Epstein foi o cara que olhou aqueles moleques tocando no Cavern Club e falou assim, cara, isso tem futuro. E põe os caras nos terninhos e os Beatles viram o que viram. É claro que é uma simplificação muito grande. O Brian Epstein, que morre um pouco antes do lançamento do Sgt. Pepper, um pouco depois do lançamento do Sgt. Pepper, a morte do Brian Epstein é um dos pontos que começa a fazer agora esse cara aí cornetando aí, meu, espero que não esteja atrapalhando aí, enfim. É um dos pontos que faz com que os Beatles aos poucos desabem. Ele que não era propriamente um baita empresário, né? Mesmo porque ele vai entendendo toda a lógica desse mercado de massas, né? Que está sendo inventado por ele praticamente, à medida que vai rolando. Então é um cara que perdeu muito dinheiro, por exemplo, em merchandising, né? Ele vendeu muito barato a possibilidade de várias empresas fazer produtos com o nome Beatles. Mas ao mesmo tempo ele é o cara que vira e fala, não, 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 não. Acho que a gente consegue tocar em lugares maiores do que casas de show. Vamos tocar no estádio, sabe? Isso nunca tinha acontecido. Show acontecer num evento de esporte, né? Então a multidão no show começa a crescer muito por conta do Brian Epstein. Brian Epstein que era gay no armário, né? Porque a época não permitia, infelizmente. E o quadrinho conta muito disso, né? Fala toda a origem dele, né? Que ele é um cara abastado, tem toda uma família que espera que ele assuma os negócios da família. Ele começa a gerir uma das lojas da família em Liverpool, até que num dado momento ele tem uma loja de discos e ele descobre que tem umas pessoas procurando os discos dos Beatles. Ele nunca tinha ouvido falar. E aí ele vai pro Cavern Club, vê aquilo e fica impressionado. A história é justamente a biografia dele e é maravilhoso, é lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Pera aí. Olha aí. Esse Mr. Brian. Vou pegar dele. Os desenhos são lindos e se aprofunda bastante tanto no aspecto dos negócios quanto na vida pessoal do Brian, tanto no ponto dele da família quanto com os Beatles, né, a relação dele com os Beatles, né, tem o clássico momento para quem acompanha os Beatles,
que o Brian Epstein e o John Lennon passam um feriado juntos na Espanha. Enfim, é lindo. Bem bonito. E virou, inclusive... voltando aqui... Foi lançado em 2013, ganhou alguns prêmios Eisner, Will Eisner, né, dos principais prêmios de quadrinhos, né, ganhou por causa da arte, inclusive, e melhor roteiro adaptado, talvez, melhor história adaptada, acho que é isso. Foi, inclusive, os direitos da história foram comprados por um canal de TV para virar uma minissérie, que daria uma bela história. Tem uma história que está sendo feito um filme sobre o Brian Epstein também, né? Tá aí correndo na paralela. Não lembro nem quem que é um cara conhecido que pegou. Um diretor, não é um diretor famosão e tal, mas é um diretor que está aí crescendo e parece que vai ser uma boa adaptação. Certo? Estourei o tempo hoje, né? Vamos lá, terminando então. Esse é o fim de mais um Climatias. Lembrando aí do encontro nesse domingo. Quem quiser participar, manda um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Quem quiser também ser incluso no mailing do Clube Trabalho Sujo, também manda um salve por lá. E é isso. Amanhã, tudo de novo.